Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do mercadão da bola do Timão. E hoje, Anderson Talisca teve no programa Os Donos da Bola com o Craque Neto e já foi suficiente para aí repercutir em todas as mídias a possível contratação do Corinthians para esse jogador. Por quê? Anderson Talisca não vai em programa nenhum, foi no programa do Neto, o Neto é ídolo corintiano, tem uma grande identificação, então vi muita gente comentando, mas o Anderson Talisca tem contrato, né, com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem. A vontade do jogador é voltar ao Brasil, por quê? Já tem 10 anos jogando futebol exterior. Mas para contratar esse jogador desse quilate, precisa de muito dinheiro. Coisa que o Corinthians não tem. Hoje o Corinthians tem o Memphis Depay lá, ganhando aí quase 5 milhões de reais. Se o Corinthians tiver que contratar um outro jogador igual o Memphis, ele tem que sair. Porque o Corinthians não tem condições de desembolsar 10 milhões a 11, 12 mais ou menos para pagar esses dois jogadores. Anderson Talisca e Memphis Depay custa essa bagatela. Então, acho nesse momento impossível, né, o Anderson Talisca vir para o Corinthians, mas não é segredo para ninguém. As pessoas que estão ao seu lado já dizem em alto e bom tom para o Anderson Talisca voltar para o Brasil, os clubes de preferência seria Corinthians e Bahia, né? Clube que tem vontade de retornar, então tem vontade de voltar ao Brasil. Então um jogador bom, um jogador que está jogando agora no Fenerbahçe, né? Mas acho muito difícil ele retornar ao Corinthians, ele retornar ao Brasil para o Corinthians, porque tem um salário estratosférico. Gente, vamos falar um pouquinho agora de Breno Bidon, que acabou recebendo uma proposta oficial segundo o Chicão, que era um dos coordenadores da base. Ele disse o seguinte, abre aspas, o meu trabalho na base foi muito bom, porque eu acabei aí, né, preparando vários jogadores para os profissionais, tem jogador que nem chegou profissional, já foi vendido para fora, e o Breno Bidon recebeu uma proposta de 25 milhões de euros. Olha para você ver, ontem jogou contra o Grêmio, jogou bem, acabou marcando o gol, é um jogador técnico, um jogador habilidoso, que o Corinthians, com certeza, se tiver uma proposta aí de uns 30 para 35 milhões, o Corinthians vende. O Corinthians não tem dinheiro, não tem como segurar jogador, né? Outro jogador que o Corinthians também deve deixar, outro jogador que deve deixar o Corinthians é Yuri Alberto. Yuri Alberto tem vários times europeus interessados no seu futebol. Yuri é jovem, tem apenas 24 anos, né? E segundo aí as informações do Samir Carvalho, o Wolverhampton tem interesse, é o time do Vitor Pereira, tem interesse em contratar. Se chegar uma proposta de 25, 30 milhões de euros, o Corinthians vende. O Corinthians não vai segurar ninguém. Acredito eu que o Corinthians vai mudar muito para o segundo semestre. O Yuri Alberto já disse para várias pessoas, em programa de televisão, né, em entrevista, em coletivo, que tem um sonho de jogar uma Premier League, jogar uma Champions League, e nada disso ele participou ainda. Então, se chegar um time da Champions League, da Premier League, eu oferecer uma bagatela que for bom para ele, para o Corinthians, Yuri Alberto pega seu boné e vai embora. Sobre Igor Coronado, é outro jogador que, se chegar uma proposta, o Timão vende. Vende por quê? Igor Coronado está insatisfeito no banco do Corinthians. Ontem, me parece que o técnico Dorival Júnior não conta com ele, e que precisa de um time de velocidade, e ele não coloca a velocidade no jogo, né? Dizem que tem time da Arábia interessado, e o Coronado está insatisfeito porque está no banco. Se encontrar a proposta aí boa, Corinthians também libera. Aliás, o Corinthians tá doido para vender o Coronado, porque fez um investimento muito alto, um salário aí mais de 2 milhões de reais por mês, e o Coronado não dá retorno nenhum. Vamos continuar
no meio do campo do Corinthians, né? E falar agora de Rodrigo Garro, outro que está insatisfeito no Corinthians. Por quê? Porque está no banco? Não. Igor Coronado está insatisfeito porque está no banco. Rodrigo Garro está insatisfeito porque entende que está ganhando pouco. E ano passado acabou perdendo a camisa 10 para o Memphis Depay. Tudo isso deixou o jogador chateado. Caso o Garro encontre uma proposta, né, o Corinthians está disposto a estudar essa proposta, porque já chegou proposta. O Corinthians disse não. Isso foi ano passado. Dessa vez o Corinthians quer estudar com carinho, com atenção, uma proposta para o Garro, e se chegar uma proposta boa, o Corinthians deixa sair. O Corinthians, a partir do próximo semestre, é um Corinthians diferente, é um Corinthians totalmente modificado, é um Corinthians que precisa aí reformular esse elenco, um elenco de 30 anos, poucos jogadores que estão servindo. O Corinthians tem que parar de repatriar jogador como repatriou vários, não deram certo, o Michael, né? Mas ano que vem, a partir do segundo semestre, o Corinthians será diferente. Gente, para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho do jogo ontem contra aí o Grêmio, lá em Porto Alegre. Corinthians que enfrentou o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão, né? E até que jogou bem. Apesar de não ter trago a vitória para São Paulo, o Corinthians teve um sistema tático muito bem organizado, né? A entrada de Dieguinho e Kaique no segundo tempo fez o Corinthians crescer no jogo. O Corinthians pecou só no individual, porque faltaram, né, ontem alguns jogadores não jogaram que tem qualidade técnica. Yuri Roberto, Memphis Depay, Gustavo Henrique, Carrillo, José Martins, Ranieri, esses jogadores estavam fora e fizeram muita falta. Corinthians agora vai ter a parada, né? A partir de hoje, 13 de junho, o Corinthians fica de férias coletivas, não só os jogadores, sim os funcionários também, até dia 28. Dia 28, todo mundo retorna aos treinamentos, aos trabalhos, para quê? Para se preparar para enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo é dia 30 de julho, na Neoquímica Arena. O segundo jogo é dia 6 de agosto. Se o Corinthians passar, aliás, quem passar, vai receber 4.700.000 aí de bônus e vai às quartas de finais do Brasileirão. E aí, fiel, o que vocês acharam? Corinthians deve liberar algum jogador para contratar outros ou manter os que tem e não precisa contratar? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar o seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Ripa nossos vídeos para ficar em cima da plataforma. E também deixe a sua inscrição aqui no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.